E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Hoje, chegando com a coletiva do Dorival, vou fazer diferente com vocês hoje, porque a coletiva teve quase 20 minutos. Desculpa, e eu preciso confessar para vocês que eu não vi a coletiva ontem, só vi hoje. Porque eu confesso que eu tomei umas canjibrinas ontem, como eu tô fraco para beber, eu dormi. Então, hoje que eu ouvi a coletiva, mas como tem quase 20 minutos, e já passou, né, já foi ontem à noite, eu vou falar para você resumidamente o que o Dorival falou e dar a minha opinião sobre talvez a questão mais polêmica da entrevista coletiva, da ironia do Dorival, quando ele foi questionado por um repórter se ele concordava com, mais ou menos assim, sobre sorte, né, que o Dorival é um cara de sorte. Já vou falar sobre isso já. Antes ele falou o espírito de equipe do time, né, que ele ficou muito orgulhoso, citou vários profissionais lá e disse que o São Paulo jogou bem nos dois jogos, né, que teve determinação nos dois jogos, que o time quase não sofreu, que eu concordo plenamente com ele, e falou também sobre aquela pressão, lembra que a gente conversou aqui da pressão inicial dos 15 minutos, ali ele falou mesmo que ele estava preocupado com isso, que o Palmeiras, principalmente quando joga em casa, a gente sabe, 15 minutos, a gente discutiu muito isso aqui, 15 minutos, o Palmeiras pressiona, e ele confessou e admitiu que o Palmeiras fez isso e o São Paulo começou inseguro no jogo. E ele falou que aos poucos o time foi se ajustando e ele até conversou com os jogadores, ele disse que se a coisa apertasse ali na saída de bola, podia quebrar a bola para o atacante lá, não tinha problema nenhum. Isso é uma característica importante que eu acho, né? Você tenta sair jogando, se não deu, você não vai arriscar. Ontem o São Paulo não correu risco com esse eu não me lembro de perder, sair errado e perder a bola. Tanto que o gol do David saiu do lançamento do Rafael, né? Não ficou trocando passe ali, tentando sair jogando. Saiu do lançamento do Rafael. Mas a grande questão, que eu acho que o Dorival falou, ele foi questionado sobre sorte, né? Ele foi perguntado sobre sorte, o repórter falou assim, o que você fala para essas pessoas que dizem que foi sorte, que você sempre pegou elencos bons? O Dorival tem sorte. Pegou o elenco bom do Flamengo e teve sorte, aí quando ele tava no Santos também, teve a sorte de aparecer o Neymar e o Ganso, e ele foi muito irônico na resposta, dizendo, é sorte mesmo, porque o repórter não tava falando que era sorte, o repórter falou, tem muita gente que fala que é sorte, que recado que você dá para essas pessoas? O repórter falou, é competência ou é sorte e tal? E ele falou, não, é sorte, eu continuo tendo sorte, porque poucas pessoas conseguem identificar que o time tem padrão, e o Dorival disse que se preocupa muito com o estilo de jogar futebol para os times por onde ele passou, que ele livrou 7 times grandes do rebaixamento, inclusive o São Paulo é um deles, né? O Dorival livrou, o São Paulo ajudou a livrar, né? Porque para mim quem livrou foi o Hernanes, em 2017. E ele falou que o treinador brasileiro não é valorizado, e é sorte, né? Sempre sendo bem irônico, agradeceu a pergunta, né? Falou, é bom você falar isso porque o treinador brasileiro nunca é valorizado. Eu falei, eu tenho sorte, por isso que eu chego 7 da manhã lá e vou embora 7 da noite. Mas vamos continuar assim, né? Vamos continuar com sorte, né? Quem sabe a sorte acompanha e tal. Eu acho que, eu não me lembro, sinceramente, vocês lembram de algum momento vocês terem visto alguém falar que o Dorival tinha sorte? Eu não me lembro. Eu vi gente falar que ele era um atraso na carreira dele quando ele foi pro São Paulo, isso eu vi. Eu vi gente falar que ele fazia... A gente inclusive falou aqui, né, que uma das características principais do Dorival era fazer o arroz com feijão. E depois, no São Paulo, a gente conversou aqui, vocês concordaram comigo, que chegou num determinado momento, você falar que o Dorival Júnior fazia o arroz com feijão era desmerecer o trabalho do Dorival. Eu falei num vídeo isso aqui, e, né, que depois de um certo período, né, era desmerecer, ela fala, só tá fazendo arroz e feijão. E ontem, no vídeo de ontem, no pós-jogo, que eu vou colocar na janelinha para você assistir, se você não viu, eu considero o Dorival o principal responsável, não só pela classificação, mas eu considero o Dorival o principal responsável por essa virada de chave que o São Paulo deu, né? Eu lembro que eu comentei até no vídeo de ontem, se você pega aquele jogo contra o Cabelo, o último jogo do Rogério Ceni, o 107º jogo do Rogério Ceni no comando do São Paulo, que o São Paulo jogou um futebol ridículo, depois de 107 jogos, você não conseguia separar 10 jogos bons do São Paulo. O Rogério Ceni, na trajetória dele do São Paulo, ele não conseguiu fazer um jogo como o São Paulo fez ontem no Allianz Parque. Você concorda comigo?
Eu não me lembro de um jogo do time do Rogério Ceni com tanta segurança, com tanta, né, de se impondo e vencendo sem nenhuma restrição. Assim, a vitória do São Paulo em cima do Palmeiras nos 2 jogos, mas ontem eu não me lembro de ter visto uma atuação tão sólida do São Paulo. O São Paulo do Rogério Ceni até venceu por mais, até goleou mais, venceu o Flamengo, não lembro se venceu o Flamengo, mas venceu clássicos, venceu jogos importantes. Mas eu não me lembro de ter feito uma partida tão sólida como o time do Dorival fez ontem. E se você parar para pensar, é o mesmo time do Rogério Ceni, são os mesmos jogadores. O Beraldo tava aí, na época do Rogério Ceni, na reserva do Léo Pelé. O Gabi tava aí, o Gabriel Neves tava aí com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni nem relacionava ele pros jogos. Você lembra disso? Você lembra disso? Mas acho que tem 2 méritos do Rogério Ceni na vitória de ontem. Foi ele que indicou o Caio Paulista e o David, né? O David ele queria de qualquer jeito, o David. Ele até deu uma entrevista coletiva dizendo que não, que ele queria um jogador com as características do David. Não, ele queria o David, porque ele jogou com o David no Fortaleza. E o Caio Paulista, quem incentivou o Caio Paulista para vir pro São Paulo foi o Diniz. O Diniz falou, não, vai pra lá, aqui você não tem espaço, não sei o que e tal, porque a torcida pegava muito no pé do Caio Paulista. E eu fico me perguntando, ontem eu fiquei perguntando, será que os bochecha vermelha da torcida do Fluminense ficam falando, a torcida do Fluminense queimou o Caio Paulista, será que ficam falando também? Mas, voltando a falar do Dorival, pra mim, com o mesmo elenco, com os mesmos lesionados, né? Porque o Rogério Ceni perdeu o Ferrarese, perdeu o Galopo, perdeu Moreira, perdeu o Igor Vinícius, perdeu... E estão todos lesionados do mesmo jeito, ninguém se recuperou. Nenhum lesionado da época do Rogério Ceni, com esses casos de cirurgia, se recuperou, nenhum deles, Thales Costa, nenhum deles se recuperou. Tá todo mundo no departamento médico ainda. O Dorival ainda teve mais lesões, né? Agora teve o Beraldo, teve o Alan Franco, ainda sofreu mais lesões. É o mesmo elenco que tava aí. Eu acho que o grande mérito do Dorival Júnior foi ter virado a chave da cabeça dos caras. Porque estava claro que o relacionamento do Rogério Ceni com os outros jogadores, era péssimo. Não só, eu tenho informação que não era só com os jogadores. O ambiente que o Rogério Ceni transformou o São Paulo para ele mesmo era horrível e não tinha mais condição. Então eu acho que o Dorival, o grande mérito do Dorival até agora, vamos supor, o São Paulo não ganhou nada. O Dorival inclusive falou isso na coletiva. O São Paulo não ganhou nada, só passamos de fase, só classificamos para uma próxima fase. Tem razão. O São Paulo não ganhou nada. Mas até agora, até o presente momento, quando que depois daquele jogo contra o Cabelo, você ia imaginar que o São Paulo ia disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Eu não estava acreditando que ia cair. Aquele time do Rogério Ceni ia cair. Não teria, eu acho que não teria se classificado contra o Palmeiras e ia ser rebaixado. Tinha grande chance de ser rebaixado. Pelo caminho que as coisas estavam seguindo. Então, esse desabafo do Dorival, assim, foi... eu acho que ele ficou chateado de ter sido preterido para a seleção brasileira, no lugar do Ancelotti, por isso que ele fala treinador brasileiro nunca é valorizado, porque a seleção brasileira contratou... Eu sempre toco esse telefone quando eu tô falando. A seleção brasileira contratou um treinador estrangeiro e o Diniz aí pra quebrar galho. Graças a Deus que foi o Diniz, né? Porque eu também, a gente conversou aqui, acho que o Dorival nem ia se submeter a um negócio desse, né? Fica aí de interino nos dois e a gente resolve aí. Não, o Dorival não ia se submeter a isso. Mas eu senti que ele ficou chateado com essa questão da seleção. Porque ele é o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, gente. O último campeão da Copa do Brasil é ele e da Libertadores é ele. E eu acho que o trabalho do Dorival amadureceu muito, né? Até se você for ver na primeira passagem do São Paulo lá em 2017, ele amadureceu muito depois que ele saiu do São Paulo. Ele fez grandes trabalhos depois. No próprio Ceará, antes de chegar no Flamengo, ele fez um ótimo trabalho no Ceará. Lembra da campanha invicta do Ceará na fase de grupos da Sul-Americana? Que tinha a melhor campanha que o São Paulo? Depois ele saiu e foi pro Flamengo. E conquistou os títulos. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que o que acontecer daqui pra frente não vai desmerecer o trabalho que o Dorival fez até agora. Não ganhou nada, não conquistou título nenhum, segue vivo nas 3 competições, se bem que eu acho o brasileiro mais difícil, mas para quem viu São Paulo, aquela terra arrasada, 3, 4 meses atrás, para o momento que o São Paulo está hoje, com a solidez que o São Paulo jogou, com a maturidade que o São Paulo jogou, e eu acho que você deve concordar comigo que é o mérito total do Dorival Júnior.
deixa a sua inscrição aí que esse canal não cresce de jeito nenhum. Nos ajude a crescer, porque é o crescimento da mídia alternativa. Siga as redes sociais da Sportsbet.io, nossa patrocinadora, e curta os produtos da Tivoli Sports e Tivoli Futebol. Os links estão todos na descrição do vídeo, tá bom? A gente se encontra às 8 da noite, tem a repercussão toda do jogo, da classificação, e também tem o comentando comentários, que eu separei o pessoal ontem, separei uns comentários ontem e hoje. Ontem, quando eu tava tomando umas, eu separei. E depois separei hoje também. A gente se encontra às 8 da noite lá no Marolo Vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. E hoje é dia da... A gente, eu tô comemorando ainda. Só não vou beber hoje que eu tô com uma dor de cabeça monstra. É isso, né? A gente vai... Pensa que é garotão, que pode sair comemorando. Não dá. Espero vocês às 8 da noite. Fiquem com Deus. Forte abraço aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. E só um detalhe, quando eu conseguir fazer a coletiva no pós-jogo, eu mostro a coletiva inteira do Dorival, a gente analisa. Quando for no dia seguinte, a gente só debate e discute o que o Dorival falou, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.